Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu ultimamente notei que tenho concentrado muito, do meu conteúdo aqui no canal, falando sobre política. Mas é que eu imagino que não tem como eu não falar de política nesse momento do Brasil. É muito acontecimento bizarro, é muita coisa perigosa acontecendo nos bastidores do poder. Então eu não posso simplesmente ignorar. Por conveniência minha, eu vou falar de outro assunto qualquer, porque é chato falar de política, porque não dá view, porque não dá audiência. Eu acabo falando muito de política porque é o que tem chamado a minha atenção e deveria chamar a sua também. Mas é chato? É chato. Foi feito para ser chato, para você justamente não prestar atenção. Mas tem outros assuntos que sempre me chamaram a atenção aqui, galera. E aí eu entro meio que num dilema ao abordar esses outros assuntos. Como, por exemplo, essa questão dos meteoros. Por que eu estou falando de meteoro aqui? Porque eu tenho notado que nas últimas notícias atualizadas aí, diversas de política, eu tenho visto muito material relacionado à presença de meteoros próximos da Terra. Então tem sempre um alerta da NASA, ou a NASA, ou alguma entidade, sei lá, internacional, de monitoramento dos céus, vem acompanhando a trajetória de um meteoro, é não sei o que de um cometa, é não sei o que de uma anomalia captada em vídeo, e aí são uma série também de ações, eu vi a China, o Japão, a Rússia, os Estados Unidos, todo mundo focando esforços em monitorar alguns meteoros próximos da Terra. Eu estou falando de corpo celeste que coloca a Terra em risco, por isso que eu estou generalizando com meteoro, mas tem nomes diversos aí, vocês podem até, o técnico, querer me criticar aqui. Mas a ideia é essa, essas grandes nações mundiais que têm dinheiro, e também têm preocupações a respeito disso, e aí já entra outra parte, por que elas estão tão preocupadas com isso, e mereceria uma atenção maior do público a respeito, eles estão investindo muita grana nessa coisa. Monitoramento, fotografia e os meios de comunicação aí diversos que a gente tem, internet, TV, rádio, vez por outra, principalmente revistas e agora revistas eletrônicas, eles têm destacado esse conteúdo. Eu imagino que parte do destaque para esse tipo de material é porque atrai a atenção da galera, principalmente aquele que já está cansado de assunto chato. Então, o meteoro ameaça a Terra. Melhor falar do meteoro do que falar do Bolsonaro. Do Bolsonaro eu já estou cansado. Eu sei que ele ameaça a Terra, ameaça o Brasil, mas o meteoro é mais interessante, vamos lá ver e tal. E aí você acaba acompanhando esses conteúdos. E outra parte também, que eu acho que é a parte mais perigosa, se refere a esse crescente interesse dessas autoridades mundiais aí, dessas nações, dos comandantes do poder, do governo oculto, em patrulhar os céus do planeta, procurando esse tipo de anomalia. Que de certa forma seria alguma anomalia que ameaçasse a vida na Terra. O impacto de um meteoro sempre chamou a atenção. Então eles fazem vários sistemas de simulação, como seria o impacto. Tem várias matérias aí, em revistas antigas como a Super Interessante, ou revistas eletrônicas atuais aí, e diversos sites e blogs que abordam como seriam um impacto de meteoro em um determinado local da Terra, se poderia provocar um evento massivo apocalíptico, provocando a inversão dos polos, terremotos, ou a respeito de erupções vulcânicas, sei lá, um impacto de um meteoro aí, ele poderia ser o início do fim. Tá, então isso vai chamar a sua atenção, correto? Independente se tem algum interesse obscuro por trás, ou se é só para explorar mesmo essa questão de, a galera curte esse tipo de conteúdo. É engraçado, galera, que eu andei criticando, brincando em comentários aí, esses canais que falam de conspiração e ficam focando nesse tipo de assunto diverso. Unicamente nesses assuntos. Então tem um canal aí, tipo o Tio Lu, toda semana ele lança o Anticristo. Sabe, toda semana tem um outro canal lá que fala da nova ordem mundial, da conspiração não sei o que, do governo oculto. E esses canais, eles falam e tratam desses assuntos de uma maneira bem generalizada, que a gente já escutou diversas vezes antes. Ele apresenta um ou dois fatos novos, em tese,
né, ou alguma situação distorcida para encaixar na teoria dele, ou no conteúdo que ele quer que você veja, né, mas que depois que você acompanha ali não faz sentido nenhum. Porque esses canais, né, esses youtubers que focam nesse tipo de conteúdo aí, para mim eles já perderam totalmente a credibilidade quando eles ficam abordando nova ordem mundial e não abordam o que acontece na política brasileira. Né? Quando eles ficam abordando o anticristo e acham que todos os canalhas que estão no comando do Brasil são santos revolucionários que vão salvar o mundo. É só a omissão deles quanto a esse tipo de conteúdo relacionado à política brasileira, com nova ordem mundial, né, com algumas, né, diretrizes do governo oculto, só o fato deles ignorarem isso conscientemente, convenientemente, já tira totalmente a credibilidade desses caras aí. Você deveria parar de acompanhar eles só por isso. Ou então acompanhar só para tirar um barato mesmo. Só para saber aonde vai a alienação desse idiota aí. É porque, cara, não faz sentido você falar de nova ordem mundial e não falar da política brasileira ou da política, né, da América Latina, controlada pela CIA. Não faz sentido você ficar falando de uma conspiração para acabar com o mundo e os caras destruindo a educação no Brasil, né, desmatando a Amazônia, entregando pré-sal para os gringos. Né? Não faz sentido o cara ignorar isso e achar que tá certo. E achar que tem credibilidade para falar com propriedade, né, sobre a New World Order, nova ordem mundial. Não tem. Mas agora voltando aos meteoros ali. Por quê? Cara, tem me chamado muita atenção. Como eu estava destacando para vocês aqui, né, tá passando muito isso. Eles estão colocando massivamente, ainda que discretamente, né, nos feeds de notícia. Né? No Facebook é uma notícia mais filtrada, principalmente por ordem dos superiores do Facebook lá, então não é amplamente divulgado. Né? O Facebook agora ele concentrou muito o conteúdo dele para evitar concorrência, ou pelo menos para sufocar a concorrência, então ele não divulga mais, como divulgava antes, né, links relacionados a blogs, a sites, muito menos, né, vídeos de youtubers. Né? O Facebook não divulga nada disso. Então não adianta você compartilhar lá, que o Facebook dá um jeito de neutralizar aquela notícia. Mas tem gente que acompanha muito no WhatsApp, né, as suas redes sociais preferidas, mais próximas, mas é uma rede social contaminada, né, por uma intimidade que você tem com o contato ali. São pessoas nas quais, teoricamente, você confia, né, e são assuntos íntimos seus, assuntos próximos do pessoal. Então, não vai chegar esse tipo de conteúdo. Agora, se você pegar o seu celular agora e puxar lá para o feed de notícias, também não sei o que é que você busca no feed de notícias lá do Google, nas suas caixas de pesquisa lá, né? Mas no meu sempre aparece uma ou outra notícia relacionada, né, a meteoros ou anomalia extraterrestre, digamos assim. Não estou falando de ETs, eu estou falando de ameaças iminentes, né, à vida na Terra. Então tá lá, a NASA monitorou o asteroide Bennu. Né? O Japão pousou uma sonda ou impactou uma sonda em um meteoro não sei aonde. Fotos, né, em alta resolução de um meteoro tal. NASA monitora com preocupação meteoro que poderá colidir com a Terra daqui a alguns anos. Né? NASA procura ameaças vindas do espaço. Né? Novos telescópios estão sendo, né, desenvolvidos para acompanhar e dar segurança para a Terra. Né? E aí você vê a China investindo nesse tipo de tecnologia, você vê a Rússia investindo de maneira restrita nesse tipo de tecnologia, ainda que China e Rússia mantenham ocultos muitas das descobertas deles, né, digamos assim, né? A gente fica acompanhando, só que a gente só recebe o que as grandes nações passam pra gente. O estranho que me chama a atenção é isso. Por que de repente começaram a destacar tanto essa notícia? Pode ser o aproveitamento do desinteresse da galera pelo que realmente importa e procurando um assunto diverso? Pode. Pode ser um assunto que sempre chamou atenção, uma ameaça, um apocalipse fora do nosso controle? Pode. Ou pode ser uma mensagem discreta, uma mensagem subliminar do que realmente pode estar ameaçando aqui a gente. Ou uma ameaça maior, ou uma ameaça além do que as que já existem. É meio que dando um toque para você, né? Meio que tá dando só um comentáriozinho para ver se você corre atrás desse assunto. As notícias que vêm a respeito disso, tecnicamente vêm sempre filtradas. Então ela vai chegar para você já contaminada. Tem algum interesse, tem algum objetivo, ou está ocultando alguma coisa, ou então é só um sentido de desinformação. Então você não leva em consideração exatamente o que está escrito, mas o porquê daquele assunto estar sendo abordado. Alguma coisa é para chegar para a população.
alguma coisa é pra gente ficar atento. É lógico que as grandes autoridades não vão divulgar para o mundo inteiro, através do Facebook ou através do Google, que o meteoro vai impactar a Terra daqui a 30 dias. Jamais eles fariam isso. Eu aconselho você a assistir alguns filmes apocalípticos relacionados a essa questão de meteoros ou cometas que bateriam na Terra e acabariam com tudo. Ou um seriado que eu já comentei aqui em outra oportunidade, chamado Salvation. Tem até na Netflix, ou tinha na Netflix até um tempo atrás. No começo, a ideia ali, o enredo, ele trabalhava em volta disso, de um meteoro que viria impactar a Terra, e eles estavam tentando evitar isso. Então, eles criam diversos mecanismos, estudos, e tem toda uma corrida contra o tempo, a questão do sigilo da informação, para não causar o pânico da população, envolve tudo isso no começo do seriado. Depois ele entra para o lado de conspiração mais política e tal, aí já sabe, vira West Wing, Aí já entra pro lado de... Não é legal. Depois ele se perde, o seriado se perde. Mas no início era bem isso. Eles focavam muito na ameaça do meteoro. Então juntam uma comunidade de pessoas lá inteligentes, de cientistas, para desenvolverem mecanismos. Recentemente a NASA fez uma simulação de um impacto de um meteoro e convocou algumas autoridades científicas a apresentarem suas propostas de intervenção para evitar essa colisão, para evitar esse desastre. Ela faz periodicamente isso e ultimamente a última que ela fez agora foi em Nova York, se eu não me engano. Um meteoro com tantas toneladas, aproximadamente de tantos metros, a distância tal, com previsão de impacto na data tal. O que você faria? É um assunto que, a comunidade científica fica sempre interessada nisso. O que a gente está preparado para fazer hoje, se fosse acontecer agora? Descoberto um meteoro que daqui um ano vai bater na Terra. Pronto, o que a gente vai fazer? Então essas simulações servem para isso. E uma dessas simulações, essa última agora, chegou a uma parte interessante, que foi a impossibilidade de conter o meteoro. Então uma parte dele lá, durante uma tentativa de desviar sua trajetória, uma parte dele se rompeu e pega numa parte em Denver, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E como vai fazer com a população? Evacuação em massa, evitar o caos, vai manter a informação sob sigilo até quando? Como manter essa informação sigilosa? É ético, é moral, faz parte do controle, está nos planos da nova ordem mundial, a elite, os governos, como eles atuariam diante disso? E aí já envolve uma série de outras questões que envolveriam conspirações maiores, a atividade da FEMA nos Estados Unidos, os tais caixões, que todo mundo sempre gosta de destacar, o muro do Trump, que é muito esquisito, um muro para evitar a galera de entrar lá, ou é um muro para evitar a galera de sair dos Estados Unidos? E aí tem as atividades sísmicas envolvendo os Yellowstone, essa preocupação dos americanos de dominar a América Latina e controlar mesmo, por quê? Seria uma zona de resguardo deles? Tem gente que comenta sempre isso daí. Por que Estados Unidos? Por que China? Por que Rússia? Até o Japão, União Europeia. Por que o interesse dos americanos, de repente, na base de Alcântara? Por quê? Porque, de repente, tudo isso de uma vez só. Eu posso abordar esse assunto com propriedade. Não porque eu entenda muito dele. É porque eu tenho liberdade para falar disso, porque eu não me omiti diante de outros assuntos também importantes. Então é uma conspiração diversa, vai fugir um pouco ao que eu tenho concentrado aqui no canal. Mas, cara, é um assunto interessante, não? Então, se você quiser saber mais detalhe específico sobre alguma coisa relacionada a esse conteúdo, você coloca aqui, tá? Eu também acompanho alguns sites aí que também focam muito nisso. Eu acompanho uma galera aí que curte, através de blogs e canais do YouTube mais ocultos, que a galera também se intera muito e tem informações, sigilosas até para passar pra gente, informações que a grande mídia não divulga. São aquelas informações que ainda não estão devidamente contaminadas, não estão distorcidas. São coisas preocupantes? São coisas curiosas? São sim. E é aí que entra a minha pegada. Eu falo de tudo, com liberdade total, tranquilidade na minha consciência. Eu não deixei de falar que o governo está sabotando o povo. Não. Eu não deixei de falar da conspiração norte-americana para derrubar o governo da Venezuela e assumir o comando. Assim como está assumindo o comando da América Latina com seus conspiradores de extrema-direita. Não deixei de falar. Não deixei de falar da Síria, meio que está meio quieto ultimamente lá, porque os Estados Unidos saiu fora, mas tem outras crises, como no Congo, no Iêmen, eu não deixei de falar, eu falei aqui sim.
Então eu posso falar do meteoro, beleza? Eu posso até falar do anticristo. Só que, porra, toda semana, cara, toda semana um anticristo diferente, pô, se liga, tio Lu. Para com essa porra aí, mano. Começa a falar sério. Você tá perdendo totalmente a credibilidade. Só um recadinho aí pro cara que se achava no mundo das conspirações e apoiou o governo da nova ordem mundial aqui no Brasil. Valeu.